Olá, pessoal. Vamos então dar início ao assunto de cálculo de área de superfícies gerais. A gente vai falar um pouco sobre a superfície paramétrica, tá? Então, toda superfície você pode escrever da forma paramétrica, né? Então, seja o conjunto de todos os pontos x, y, z. Tá ok, x é igual a x de uv, y é igual a y de uv e z é igual a z de uv. O v varia ao longo de um domínio D e essa superfície, né, a gente pode chamar ela de S, é chamada de superfície paramétrica. Bem, então, toda superfície paramétrica ela vai ter dois parâmetros, tá, que vão variar ao longo desse domínio D. Então, em outras palavras, a superfície paramétrica ela vai ser traçada pela ponta do vetor posição R u v, como o V se move por toda a região D. Então, R u v seria a função paramétrica que ela é obtida a partir das equações paramétricas da superfície. Eu mostrei isso para vocês na equação do cilindro e da esfera. Eu já mostrei a forma paramétrica para essas duas expressões. Então, aqui a gente tem o domínio D, num plano UV qualquer, e aqui a superfície S. Por exemplo, olhem para esta equação aqui. Identifique e esboce a superfície com a equação vetorial RUV igual a 2 cosseno UI mais VJ mais 2 seno de UK. Então, quando você olha para essa função vetorial, né, o coeficiente do vetor unitário na direção x é o x. Né? Então, olha, x é igual a 2 cosseno U. Está aqui, x igual a 2 cosseno U. A equação que está multiplicando o vetor unitário na direção y é o y igual a v, e por último, z igual a 2 seno de u. Notem o seguinte, essas três equações, elas são conhecidas da gente. Elas se assemelham às coordenadas cilíndricas, onde você tem o x e o z aqui, dependendo do cosseno e do seno. O raio aqui é 2, x é igual a r cosseno u e z é igual a 2 seno u. Notem que a circunferência está no plano xz. Olha, xz. Ou seja, você tem um cilindro deitado, né? Onde a circunferência, quando você projeta, ela está no plano XZ. E a altura do cilindro, ela está sendo desenvolvida ao longo do eixo Y. Então, você já olhando para isso aqui, aqui você já tem um cilindro. E é fácil você verificar, porque para qualquer ponto XYZ, né? Então, se você pegar aqui, para x quadrado mais e ao quadrado, né? Olhando aqui, que o x é 2 cosseno u e o z é 2 seno u, x quadrado mais e ao quadrado é igual a 4 cosseno ao quadrado de u mais 4 seno ao quadrado de u, que dá 4. Certo? Então, isso significa, né, que as seções verticais paralelas ao plano XZ são todos círculos de raio 2, como eu já falei para vocês anteriormente. Então, olhem só que a circunferência no plano XZ e a altura sendo desenvolvida ao longo do eixo Y, tá? Então, isso aqui é um cilindro, não tem nenhuma restrição ao longo do eixo Y, então é um cilindro de altura infinita, tá? Bem, então, manter o U constante e colocando, por exemplo, U igual ao zero, né, mantendo ele constante, a gente vai ter que aquela equação vetorial, que é a função vetorial que define a superfície, vai ser R de U0V. É uma função vetorial de um parâmetro único, né? Então, o que que isso aqui vai definir? Vai definir, né, essa curva C1 em S, tá? Então, aqui, U
igual a zero, vai definir, por exemplo, a curva C1 e S. Da mesma forma, se a gente mantiver o V constante, a gente vai ter na equação vetorial R de U V0 e a gente vai ter a curva C2. Essas curvas aqui, como eu já falei para vocês também em aulas anteriores, são as curvas da grade. Né? Então, essas curvas aqui dão origem à superfície C, vai gerar uma malha e vai dar origem a essa superfície. Por exemplo, lembram das coordenadas esféricas? X igual a seno φ, cosseno θ, y igual a seno φ, seno θ, a gente desprendeu, né, bastante tempo para deduzir essas equações. Essas são as equações da esfera. Então, elas são as equações paramétricas da esfera, se você considerar que os parâmetros são φ e θ, e você mantém o raio constante. É diferente lá das coordenadas esféricas na integral tripla, que eu tinha o ρ variando, o φ variando e o θ variando. Aqui nas equações paramétricas, eu só tenho dois parâmetros sempre. Então, quando eu vou trabalhar com a esfera, eu vou manter o raio constante e eu tenho o φ e o θ variando, tá? Então, essas são as equações paramétricas. O φ e o θ são os parâmetros, ok? Bem, então como é que fica a equação vetorial da esfera? Vai ficar um R de φ θ, olha aqui, x, i, mais yj, mais ek, onde o φ varia de 0 a π e o θ de 0 a 2π. Então, o domínio, quem vai ser o domínio? Quem são os parâmetros UV, né? O nosso UV lá da definição, o φ e o vθ. φ de 0 a π, θ de 0 a 2π. Então, as curvas de grade com θ constante são círculos de latitude constante, incluindo o equador. Tá? E φ constante são meridianos, semicírculos que conectam os polos. Ou seja, o φ, quando o φ varia de 0 a π, você monta os semicírculos, né? Porque vai de 0 a π. Isso aqui a gente já viu também. Por exemplo, se a gente tentar montar no computador, né, a esfera, utilizando a equação cartesiana dela, que nós já vimos lá atrás, você vai ter algo, se você isolar o Z e mandar plotar o gráfico, você vai ter uma figura desta forma, tá? E quando você coloca as equações paramétricas para plotar no computador, o desenho ele sai completamente perfeito, né? Então, quando você usa a equação cartesiana, parte da esfera parece que ela está faltando, por causa do sistema de grade retangular que vai ser usado pelo computador, que são as coordenadas retangulares. Já quando você usa as equações paramétricas, esse fica sendo o desenho da esfera. E vejam que essas linhas aqui da malha são as curvas da grade, tá? Então, notem o seguinte, olha só os semicírculos aqui, ó, o φ variando de 0 até π aqui embaixo. Então, quando o φ é constante, digamos que eu pego um ponto aqui, o φ é constante, aí o θ varia de 0 a 2π e forma essas circunferências. Se eu pedisse para vocês encontrarem uma representação paramétrica para o cilindro, vocês já conhecem coordenadas cilíndricas, isso é muito fácil de fazer, né? Só que no caso, você não vai colocar aqui R cosseno θ. Como eu falei para vocês, nas equações paramétricas, você tem que ter dois parâmetros, tanto para o cilindro como para a esfera, o raio vira constante. Então, aqui, ó, x igual a 2 cosseno θ, y igual a 2 seno θ, satisfaz esta equação aqui, e o z varia de 0 a 1, então z é igual a z. Quem são os parâmetros das equações paramétricas do cilindro? Os parâmetros são θ e z, onde o θ varia de 0 a 2π e o z varia de 0 a 1. Encontre uma função vetorial que represente o paraboloide elíptico. Então, a gente tem aqui o paraboloide, tá?
Se você pensar no paraboloide em si, olha, você pode pensar que ó, os parâmetros são x e y. Então, x é igual a x, y é igual a y, z é igual a x quadrado mais 2y ao quadrado. Qual é a equação vetorial? A equação vetorial sempre vai ser x vezes yj mais e vezes k, tá? Que essa é a equação vetorial. Se você olhar a equação anterior desse cilindro aqui, quem é a equação vetorial aqui? 2 cosseno θi mais 2 seno θj mais ek. Então, em geral, pessoal, uma superfície dada como um gráfico de uma função x e y, por exemplo, a equação desta forma aqui, z igual a f de xy. Olha essa outra equação aqui. Encontre uma representação paramétrica para a superfície, que é a equação de um cone, né? Então, que ela é z, se você tirar o traço de zx, o y igual a zero, z vai ficar mais ou menos x. Então, você vai ter as retas e no plano xy as circunferências. Quando você faz o z ser igual a k. Uma possível representação escolhida, eu posso dizer que x é igual a x, y é igual a y, z é igual a 2 raiz de x quadrado mais y ao quadrado. Vejam como é que fica a equação vetorial. Outra representação resulta da escolha dos parâmetros, as coordenadas polares r e θ. Também você pode fazer, olha, x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ. Quando você substitui na equação do cone, r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, r ao quadrado seno ao quadrado de θ, z igual a 2r. Notem que os parâmetros aqui agora são r e θ. Por que? Então, isso é uma possível equação. E aí, como é que ficaria a equação vetorial? R cosseno θi mais R seno θi mais 2RK. Olha isso aqui. Onde o θ varia de 0 a 2π, o R maior ou igual a zero, não definimos um limite para o R, então ele é indefinido. A gente também pode considerar, né, encontrar as equações paramétricas de uma superfície de revolução. Por exemplo, uma função f de x que a gente viu lá em cálculo 1, onde o x varia de a até b, digamos que ela vá girar em torno, por exemplo, do eixo x. Imagine que f de x é maior ou igual a zero. Então, se você tem essa função f de x, imagine, né? F de x está aqui ó, no plano yx ou xy, e o a é menor ou igual a x e menor ou igual a b, então você tem o que? Olha, a função girando aqui, pensem num ponto aqui que vai rotacionar em torno do eixo y. Então, como é que você vai calcular, por exemplo, essa coordenada aqui e o z? Você pode calcular aqui o cosseno de θ. Olha, cosseno de θ é cateto adjacente sobre o raio, que é a hipotenusa. E o seno de θ é z sobre o raio, aqui que é f de x, né? Então, você pode fazer o seguinte, olha. X é igual a x, que é esse ponto aqui. Quem é que vai ser o teu y? Esse, né? Você quer calcular esse ponto. Quem vai ser o y? Você usa o cosseno de θ, olha. Cosseno de θ, cateto adjacente, né? Sobre a hipotenusa, que é o f de x. Quem é que vai ser o z? Você usa o seno de θ. Seno de θ, cateto oposto, que é o z, sobre a hipotenusa, que é o f de x. Então, quem vai ser os parâmetros? O x e o θ. O x varia de a até b e o θ de 0 a 2π. Bem, uma outra coisa que a gente viu lá em derivada parcial, que eu vou dar uma outra conotação aqui, é encontrar o plano tangente para uma superfície paramétrica traçada por uma função vetorial. Tá? Estou olhando agora de forma vetorial, né? Isso vai ajudar muito nos trabalhos de vocês, né? Vocês vão pegar tudo que vocês já fizeram até hoje e olhar de uma forma vetorial. Então, olha aqui, uma função vetorial geral para uma superfície qualquer, R
é igual a x de UVI mais y de UVJ mais e de UVK. Então, imagina aqui que você tem a equação aqui vetorial nesse ponto, né? Imagina um ponto P0 aqui com um vetor posição R de U0 V0, nesse ponto aqui. Se você derivar esse R, né, esse R aqui em relação a V, né, que é aqui, olha, RV, né, você vai ter o vetor tangente, né, aqui é P0, quando o zero é constante. Então, você faz isso, você vai manter o constante e calcular a derivada em relação a V, que é a derivada parcial. Então, vai ser del x, del V, no ponto 0V0i, mais del y dv, no ponto 0V0j, mais del z, del v. Então, esse aqui é o vetor tangente a C1. Como é que você calcula mesmo o vetor tangente a C1? Você mantém o U constante. Como é que você calcula esse vetor tangente a C2? Mantém o V constante. Então, aí você tem o RU aqui, olha, você vai derivar tudo em relação ao U, que for V, você mantém constante, tá? Então, esses são os dois vetores tangentes. Esses dois vetores tangentes, eles estão contidos num plano tangente a esse ponto, num plano tangente. O que é uma superfície lisa, então? Se o produto vetorial de RU e RV não é zero, então a superfície é chamada lisa, não tem cantos, pontas. Para uma superfície lisa, o plano tangente é o plano que contém os vetores tangentes RU e RV. O vetor RU-RV é um vetor normal para o plano tangente. Então, vamos fazer o seguinte, a gente tem aqui a superfície S, vamos escolher então um ponto UI-VJ para ser um canto, né, aqui do lado esquerdo aqui. Então, eu tenho esse ponto aqui. Essa parte SJ que está em azul, ela corresponde ao E, tá? E ela é chamada de um caminho, né? Então, na verdade, como é que você percorre essa superfície? Através da função vetorial, né? O vetor posição é o R, U, I, VJ, tá? Então, está aqui nesse canto. Se você imaginar aqui que a área desse RJ é delta U vezes delta V, então isso aqui é o domínio, tá? Bem, então imagina que você tem o SJ, que é aquele elemento de área, ele tem uma curvatura aqui, e ele tem um vetor tangente aqui em P e J. Está aqui o vetor tangente, está aqui o vetor tangente. Então, essa figura está mostrando que essas duas bordas aqui do caminho, imagina só, isso aqui é um caminho, né? Tem um vetor rosa aqui, isso aqui é outro caminho, e esses dois caminhos, eles se encontram aqui, né? Esses dois caminhos aqui que estão em azul, se eles forem muito pequenos mesmo, eles podem ser aproximados por esses dois vetores. Então, você tem esse caminho podem ser aproximados por esses vetores. Esses vetores, por sua vez, podem ser aproximados pelos vetores ΔU, RU e ΔV, RV, porque as derivadas parciais podem ser aproximadas por quocientes da diferença. Lembra da taxa de variação? Tá? Então, a gente vai se aproximar desse SJ, né, dessa curvatura aqui, por esse paralelogramo aqui, que é o plano tangente a essa superfície aqui, essa subsuperfície minúscula. Como é que você calcula o plano tangente? Vai ser o ΔU na direção, né, desse vetor RU, que é o del RU. Né? E quem vai ser o vetor tangente nessa outra direção? ΔV, del R, del V.
Quando você faz a multiplicação desses dois vetores, você gera esse plano tangente. Você vai fazer um produto vetorial, ele não é escalar. Então, olha, você pegar a regra da mão direita, coloca sua mão em pé aqui, coloca o seu braço apoiado, coloca os dedos apontando do ΔU para o RV, e você vai ver o seu polegar vindo para fora da tela, que é o vetor normal, né? Ok? Então, a área desse paralelogramo, né, deste daqui, vai ser ΔURU mais ΔVRV. Aqui, ó. Então, você elimina aqui, isola ΔU, ΔV sobre esses dois vetores que você vai fazer o produto escalar. Nota que a área é um módulo. Então, o módulo do produto vetorial, você vai desaparecer os vetores unitários, aquele IJK, porque a gente está calculando uma área. Então, a aproximação dessa área é um somatório duplo. J, I variando de 1 a M, J variando de 1 a M, módulo de RU vezes RV, ΔU, ΔV. Então, quando é que essa aproximação vai melhorar? À medida que a gente aumentar os subretângulos. E isso aqui é uma soma dupla de Riemann, né? Então, isso aqui, quando ΔU e ΔV tende a zero, ou quando MN tende a infinito, isto aqui tende à integral dupla do módulo de RU, RV, DU, DV. Então, suponha que uma superfície paramétrica seja dada por essa expressão aqui, e ela é coberta apenas uma única vez quando o V varia em todo o domínio D. Por que uma única vez? Porque se o variar várias vezes ao longo de D, você vai estar calculando várias vezes a área, então tem que variar uma única vez. Como é que vai ficar então a área da superfície? Vai ser dada por essa expressão. Integral dupla do módulo de RU, RV, dA. Como é que calcula mesmo RU? A gente já viu, é a derivada parcial da função vetorial em relação a U, e RV, derivada parcial da função vetorial em relação a V. Então, se eu pedir para vocês, né, encontrarem a área da superfície de uma esfera, agora sim vocês têm condições. Lembra quando vocês aprenderam no ensino médio que a área da superfície de uma esfera era 4πr ao quadrado? Então, para você calcular a área da superfície de uma esfera, você vai utilizar esse tipo de integral que eu mostrei agora. Então, olha, você tem as equações paramétricas, que a gente já conhece, os parâmetros são φ e θ, φ variando de 0 a π, θ variando de 0 a 2π, o x, o y, o z dados pela expressão que vocês já conhecem. Qual é o primeiro passo? Calcular o produto vetorial de Rφ por Rθ. Lembrando lá da matemática, o produto vetorial é dado por este determinante IJK, ΔX, ΔΦ, ΔY, ΔΦ, ΔZ, ΔΦ. Aqui, ΔX, Δθ, ΔY, Δθ, ΔZ, Δθ. Tá? Então, esse é o produto vetorial. Ele é semelhante ao jacobiano que você calculava, só que lá você tinha 3 variáveis, né, quando tratava da integral tripla, e aumentava um parâmetro aqui. Quando você calcula o determinante, né, então você vai organizar todo o determinante, a gente até calculou um determinante semelhante, tá? Esse determinante, depois de você arrumar tudo, vai dar ao quadrado seno de φ. Vocês lembram que a gente viu isso aqui para... A gente calculou isso aqui no jacobiano da esfera. Só que lá o raio varia, aqui ele é constante, né? Porque a gente só tem parâmetro φ e θ, né? Então, quem é que vai ser a área da esfera? Vai ser, no lugar do módulo aqui, do determinante, vai ficar a ao quadrado, né? Aqui, a ao quadrado, seno de φ, dA. Então, quem vai ser o dA? dφ dθ, né? dφ dθ. E aí, 0 a π, 0 a 2π. Então, você pode integrar tudo de forma paralela, né? O a ao quadrado repete,
A integral de dθ é θ de 0 a 2π dá 2π, a integral de seno de φ é menos cosseno de φ, menos cosseno de π dá 1, menos com menos mais, cosseno de 0 a 1, isso aqui dá 2. Então, 4πr ao quadrado, ok? E se a gente estiver trabalhando com um caso especial de uma superfície com a equação z igual a f de xy, onde xy está em D e f tem derivadas parciais contínuas. Então, mesma coisa, olha, x igual a x, y igual a y, z igual a f de xy. Você vai calcular a derivada, né, o rx e o ry. Derivada de x em relação a x dá 1, e a derivada de z em relação a x. A derivada de y em relação a x dá 0. Então, você vai ter o rx, aqui o ry, a derivada de x em relação a y dá 0, de y em relação a y dá 1, e a derivada de z em relação a y. Você vai calcular aqui o produto vetorial, cálculo determinante aqui dessa função, que também é muito simples, ó, só fazer a multiplicação aqui, aqui vai dar 0, aqui vai dar k, aqui vai dar 0, aqui vai dar menos del f, del x, i, aqui dá 0 e aqui dá menos del f, del y, j. Essa aqui é a derivada, joga na integral, e você... primeiro você vai ter que calcular o módulo, claro, desse... porque o determinante vai estar em função de jk. Quando você calcula o módulo, você vai achar a raiz quadrada desse termo ao quadrado, mais esse termo ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Aí deu isso aqui. Joga isso lá na integral. Olha, integral dupla sobre a região D, disso aqui, dA. Então, essa é a fórmula geral da área da superfície S. Tá, pessoal? Então, todos os exemplos aqui foram tirados do James Stewart, então vocês podem focar e resolver os exemplos de lá, tá bom? Um abraço a todos.